Você já teve a sensação de que está a um passo de mudar completamente de vida, mas alguma coisa invisível sempre te puxa de volta? Como se existisse uma barreira que você não consegue enxergar, mas que controla tudo: suas decisões, seus resultados e principalmente o quanto você avança. Agora me responde com sinceridade. E se eu te dissesse que essa barreira não é externa, não é falta de oportunidade nem falta de capacidade, mas sim um padrão mental que você repete todos os dias sem perceber? E pior, esse padrão foi exatamente o que Napoleon Hill descobriu depois de estudar durante mais de 20 anos as pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Ele não estava procurando motivação barata, ele estava procurando um código, algo invisível que separava pessoas comuns daquelas que pareciam dobrar a realidade ao seu favor. E o que ele encontrou não foi algo confortável, não foi algo bonito, e definitivamente não é algo que a maioria das pessoas está pronta para ouvir. Porque o verdadeiro segredo não tem nada a ver com apenas pensar positivo, nem com repetir frases no espelho, nem com esperar o momento certo. Na verdade, o segredo começa exatamente onde a maioria das pessoas desiste. Ele percebeu que todas aquelas pessoas tinham algo em comum, algo quase obsessivo, uma forma de pensar que eliminava qualquer possibilidade de fracasso antes mesmo dele existir. E aqui está o ponto onde tudo muda. Elas não apenas desejavam sucesso, elas decidiam. Existe uma diferença brutal entre desejar e decidir. Quando você deseja, você ainda aceita a possibilidade de não acontecer. Você ainda mantém uma porta aberta para o fracasso, uma saída de emergência mental. É como dizer para o seu cérebro: isso seria bom, mas tudo bem se não der certo. Mas quando você decide, essa porta simplesmente deixa de existir. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Porque decidir de verdade é perigoso. Decidir significa eliminar o plano B, significa parar de negociar consigo mesmo, significa assumir que aquilo vai acontecer e ponto final. E o seu cérebro, ele reage de forma completamente diferente a isso. Quando você está apenas desejando, seu cérebro continua operando no modo de sobrevivência. Ele busca conforto, segurança, estabilidade. Ele evita riscos, evita exposição, evita esforço desnecessário. Mas quando você decide, algo muda. Seu cérebro entende que não existe alternativa. E quando não existe alternativa, ele começa a trabalhar de outro jeito. Ele para de procurar desculpas e começa a procurar soluções. Ele para de evitar dificuldades e começa a atravessá-las. Ele para de te proteger e começa a te empurrar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já quis algo de verdade, mas lá no fundo ainda aceitava a possibilidade de não conseguir? Quantas vezes você começou algo já imaginando o que faria se desse errado? Isso não é um detalhe, isso é o motivo. Porque no momento em que você aceita o fracasso como uma opção, seu comportamento muda, suas ações ficam mais fracas, suas decisões ficam mais lentas e sua persistência simplesmente desaparece no primeiro obstáculo. Agora compara isso com um momento da sua vida em que você realmente não tinha escolha. Talvez um momento em que você precisava resolver algo urgentemente. Talvez um momento em que desistir simplesmente não era uma opção. O que aconteceu? Você encontrou um jeito. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente como. Você foi lá e fez. E isso não foi sorte, isso foi decisão. E é exatamente isso que Napoleon Hill quis dizer quando falou sobre desejo ardente. Não é um desejo comum, é um estado mental onde o resultado já foi aceito internamente como inevitável. E aqui está a parte que quase ninguém fala. Você não precisa esperar anos para sentir isso. Você pode ativar esse estado ainda hoje. Mas existe um processo, e a maioria das pessoas pula exatamente essa parte. Primeiro, você precisa escolher algo específico. Não pode ser vago, não pode ser quero melhorar de vida, não pode ser quero ganhar mais dinheiro. Tem que ser claro, direto, definido. Porque um cérebro confuso não executa. Segundo, você precisa tomar a decisão de verdade. E isso não é falar em voz alta, isso é cortar mentalmente qualquer possibilidade de não acontecer. É desconfortável, é estranho, e é exatamente por isso que funciona. Terceiro, você precisa agir como alguém que já decidiu, não como alguém que está tentando, não como alguém que está testando, mas como alguém que simplesmente não tem outra opção. E aqui entra um detalhe poderoso. Quando você muda esse estado interno,
o mundo externo começa a responder. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a agir com mais firmeza. Você começa a falar diferente, pensar diferente, se posicionar diferente. E as pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar, mas sentem, porque decisão tem energia. Agora deixa eu te falar algo que pode incomodar. A maioria das pessoas nunca vai viver isso, porque elas confundem conforto com segurança. Elas preferem manter uma vida previsível do que assumir o risco de realmente ir atrás do que querem. Elas mantêm o plano B, o plano C, o plano D, e no fim, acabam não vivendo nenhum plano de verdade. Porque sempre existe uma saída, e quando sempre existe uma saída, nunca existe comprometimento total. Agora imagina o contrário. Imagina acordar amanhã com a sensação de que não existe mais dúvida, de que aquilo que você quer já foi decidido, de que tudo o que resta é executar. Essa mudança não é externa, é interna, e ela pode acontecer em um instante, mas só acontece quando você para de negociar consigo mesmo. Então aqui vai o desafio. Hoje, ainda hoje, escolhe uma coisa, uma só, e decide. Não deseja, não tenta, decide. E observa o que acontece nas próximas 24 horas. Porque talvez você não mude sua vida inteira em um dia, mas você muda a direção dela. E às vezes, tudo o que você precisa é mudar a direção, porque depois disso, nada mais volta a ser como antes. E se isso fez sentido para você, então você já entendeu. Agora não é mais sobre querer, é sobre decidir.